irmãs, paz do Senhor. Todo mundo está feliz aqui? Tiveram um dia bom? Aconteceu alguma coisa de boa, de bom? Aconteceu alguma coisa de ruim? Não? Amém. Mas estão bem, felizes com Jesus, né? Porque nossa alegria não depende do que está bom ou do que não está bom. Com Cristo, nós estamos sempre felizes, amém? Eu quero pedir que os irmãos abram em Filipenses. Filipenses 3. Qual foi a passagem que o pastor pregou domingo, irmãos? Irmãos lembram? Irmãos lembram? Qual foi? Filipenses 3. Eu falei, Deus misericórdia. Eu já peço misericórdia o tempo todo, né? Aí o pastor fala, vamos, abre a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. Eu falei, misericórdia, misericórdia. Já é difícil, né? Eu consegui, né, trazer, sem ter ninguém pregar. Depois o pastor pregar uma palavra daquela, oh, meu pai. Mas é sinal de que Deus... Fala, irmão. O irmão falou o quê? Filipenses? Isso, aí. Quando Deus insiste em alguma coisa, é porque Ele está querendo que a gente fique atento. Tem algo muito importante e urgente que Ele quer dizer. Então, eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou falar? Ele falou, a mesma coisa que eu falei para você falar, não muda nada. Compartilhei até com a Priscila, ela falou, mas é porque Deus quer falar sobre isso. Eu falei, é verdade. Amém? Então, nós vamos ler. Eu ia ler só o 12, a parte 12, mas... Lendo aqui, eu achei que era melhor nós lermos a partir do primeiro versículo, tá bom? Então, vamos lá. Todos acharam? Quem não achou, quando achar, pode falar amém. Amém. Diz assim, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão, ou seja, a verdadeira espiritualidade em Deus, fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, sou de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem mais valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tenho muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por meio da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado, da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. E claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto
direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa. Obrigado pela oportunidade de estar diante da Tua palavra e poder Te adorar em comunhão uns com os outros e ouvir a Tua voz através dos louvores, da oração, tendo a certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos recebe e que o Senhor fala ao nosso coração. É o desejo do Senhor falar conosco, ó Deus, que nós possamos, mais uma vez, através dessa palavra, receber de Ti o que o Senhor tem para cada um de nós, para a Tua igreja. Mais uma vez, peço que o Senhor fale comigo também ao compartilhar essa palavra, a qual o Senhor já falou, mas eu sei que o Senhor continuará falando nesse momento também comigo. Fala conosco e que nós possamos ouvir a Tua voz, identificá-la e obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu li os capítulos de Filipenses, né? E a gente vê que no primeiro, Paulo está preso em Roma, né? E ele traz ali um início, uma palavra de gratidão aos irmãos, gratidão pelo cuidado, pela cooperação daqueles irmãos com ele, naquele momento difícil que ele estava passando. Traz uma palavra de exortação, de ânimo, para que eles permaneçam firmes no verdadeiro evangelho. E traz também uma palavra da sua grande alegria, né? Então, a carta de Filipenses era conhecida como a carta da alegria. Porque diversas vezes, né, no decorrer dos capítulos, Paulo reforça: alegrai-vos no Senhor. Digo de novo, alegrem-se. E no começo do versículo 3, ele fala, para terminar, ele já estava terminando o que ele queria dizer para os filipenses. Então, ele fala, para terminar, meus irmãos, eu vou dizer novamente, eu não me canso de falar isso. Alegrai-vos no Senhor, por vocês estarem unidos. Fiquem alegres por estarem unidos com Cristo. A alegria de Paulo era estar unido com Cristo. E eu fiquei pensando, né, nas circunstâncias que ele estava vivendo. Ele já estava aqui já de idade, já era idoso, né, já tinha passado muitas lutas. E aí eu fiquei pensando, humanamente falando, o que uma pessoa já idosa, às vezes sozinho, né? Ele estava sozinho entre aspas, né? Porque o Senhor sempre estava com ele, e ele estava até com Timóteo, que era um companheiro de ministério, um filho na fé, e que ajudou até ele na escrita dessa carta, porque provavelmente, não se sabe, mas Paulo tinha uma dificuldade para escrever com suas próprias mãos, às vezes, a carta, né? Por a idade, talvez a idade, um problema de saúde, algo que o impedia de escrever. Então, ele precisava que alguém escrevesse. Então, Timóteo o ajudou nisso, né? E muitos outros que ele tinha próximos dele, né? Mas a verdade é que eu fiquei pensando na realidade, uma pessoa já de idade. Pensa o quê? O que a gente pensa quando a gente já está em uma certa idade, né? Ou pensa lá na frente. Esses dias a gente estava conversando lá em casa e a gente falou sobre isso, né? Será que quando a gente comentou, será que quando a gente estiver mais velho, vai ter alguém para cuidar da gente? Será que vai, né? Será que o filho vai cuidar? Será que eu não sei quem vai cuidar? Será que a gente vai ter alguém para cuidar de nós? Porque vai ser uma idade que talvez já vai pesar a idade, vai ter talvez problemas de saúde, ou vai precisar de ajuda. Será que vamos ter alguém? Talvez Paulo podia, na sua humanidade, pensar, estou aqui sozinho, já de idade, né, vivendo preso, humanamente falando, injustamente, porque ele não tinha feito nada para estar preso. Ele estava preso porque ele pregou o Evangelho de Cristo, porque ele fez a vontade de Deus. Mas ele leva uma palavra de ânimo, de encorajamento e de alegria para aqueles irmãos. E ele comenta no primeiro capítulo que ele estava passando por muitas lutas, estava sendo perseguido. Por que ele estava sendo perseguido? Por pregar o verdadeiro evangelho. Então, um tema que a gente pode pensar para essa mensagem é vivendo o verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho? Alguém sabe me dizer aí o que é o verdadeiro evangelho? O
que quer dizer a palavra evangelho? Alguém sabe? Boas novas. Quais são essas boas novas que chegou ao homem? Jesus Cristo. A salvação através do Filho de Deus. Que quando eu recebo o verdadeiro evangelho, quando eu recebo as boas novas de salvação, eu encontro salvação, porque encontrei a Cristo. E nele eu devo permanecer. A palavra de Paulo também é uma palavra nesses capítulos todos, porque a Bíblia ela é dividida assim para nós, para que a gente possa entender, né? Em capítulos, em títulos, mas ela foi escrita inteira. Então, quando ele começa no capítulo 1, ele está falando uma coisa só. Né? Ele fala de vários assuntos, mas ele tem um objetivo só: levar uma palavra de exortação ao povo num momento difícil, de perseguição, em que ele estava sofrendo e que aqueles irmãos também estavam, né? Por ele estar ali preso. É uma palavra de gratidão àquelas pessoas, mas principalmente uma palavra de exortação, para que eles permanecessem firmes no Evangelho. Porque havia muitas pessoas que estavam ensinando uma coisa que não tinha nada a ver com a fé cristã. E essa perseguição não vinha de fora, vinha de dentro. Era dos próprios da fé cristã. Porque Paulo pregava a fé em Cristo Jesus unicamente, é o suficiente. E outros da mesma fé pregavam: tá bom, a fé é suficiente, mas você tem que se circuncidar. Que era aquele sinal externo de que você pertencia ao povo de Deus. Mas Paulo, que conhecia muito bem o que significava isso, como ele mesmo diz, ele passou pela circuncisão, mas ele diz: essa circuncisão, ela é falsa. A verdadeira é aquele que vive por meio do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus. Então, é nisso que vocês têm que permanecer. Então, Paulo estava combatendo, ele estava defendendo a fé verdadeira do Evangelho. E a gente trazendo para nós o que isso tem a ver com cada um de nós. Ninguém faz circuncisão aqui. O que tem a ver conosco? Tem tudo a ver, irmãos, porque hoje também existem os falsos ensinos. Existem pessoas, e Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. E talvez a gente fique um pouco desanimado, e talvez isso podia desanimar Paulo. Seria normal, afinal ele está pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, e dentro da fé cristã, entre o povo judeu, se levanta alguém para combater a verdade do evangelho. Isso causa o quê? Desânimo. Né? Ele poderia se desanimar, mas ele diz: não estou desanimado, não, eu estou muito feliz. Mas como assim? Como que uma pessoa passando perseguição, passando tantas lutas, já uma pessoa de idade, já estava sofrendo tanto, preso por ter pregado o evangelho, diz que está alegre. Essa é a fé em Cristo Jesus. Nós não nos baseamos naquilo que nos dá alegria externa. Claro que tem muitas coisas que nos deixam alegres e nos deixam tristes, mas a nossa verdadeira alegria está em servir a Cristo, em estar unido com Ele. Então, mesmo que as coisas não estejam tão bom como nós gostaríamos, nós entendemos que tudo é a permissão de Deus, e em tudo Deus tem um propósito. Porque Ele falou lá no primeiro capítulo que, mesmo que muitas pessoas, Ele fala, muitos estão pregando por amor, porque estão vendo que eu estou preso, né, e estão ficando mais animados. Então, eles estão indo pregar o Evangelho por causa da minha situação, eles estão se sentindo animados. Outros, aqui onde eu estou preso, no palácio, estão conhecendo e sabendo que eu só estou preso aqui por causa de Cristo, porque eu prego o Evangelho de Cristo. E muitos estão conhecendo Cristo. Muitos estão pregando por amor. Outros estão pregando por ambição, interesse pessoal, por ciúmes, por inveja, e acham que com isso vão acrescentar sofrimento a mim. Mas nada me importa. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Paulo entendia qual era o propósito de vida dele. Ainda que ele sofresse externamente, ainda que humanamente ele passava por dores, se isso estivesse contribuindo para que outras pessoas ouvissem o verdadeiro evangelho, Jesus e uma vida, a salvação por meio da fé em Cristo, ele se alegrava nisso. Será que nós temos uma fé assim? Será que nós temos uma fé que, se nós passarmos por uma dor
nós somos capazes de nos alegrar em Deus, porque a nossa dor está contribuindo para que alguém ouça o Evangelho e conheça Jesus? Será que a nossa fé é assim, irmãos? É uma coisa para a gente avaliar. É uma coisa para a gente avaliar. Mas então, falando, né, e exortando, e falando com todos eles, no capítulo 2, ele faz também uma exortação, né? Então, diante de tudo isso, né, dessa alegria de ver o Evangelho ser pregado, vocês continuem firmes, unidos em Cristo, nessa unidade com o Senhor. No capítulo 2, né, então ele dá Jesus como exemplo, né? Ele que não teve, não quis ser, negou, né, deixou a sua glória, veio até nós, se fez como um de nós, morreu a cruz, a morte de cruz, que era minha e sua, que era do pecador, para dar salvação ao homem. Siga o exemplo de Cristo. Vivam em união com Cristo, no amor dele, façam tudo com humildade, com amor, sem brigas, sem rinchas, sem reclamações, mas com amor, com um único propósito. Qual o propósito? Fazer Jesus Cristo conhecido. Esse é o propósito do povo de Deus. Mas aqueles ensinamentos estavam tirando os irmãos do propósito, que era olhar para Cristo, pregar o Evangelho, viver uma vida de humildade, união com Deus e uns com os outros. Ele fala também que a gente precisa perseverar e viver como estrelas, né? Estrelas que brilham no meio daqueles que não conhecem o Senhor, para que ninguém tenha nada, né? As pessoas que não temem a Deus não tenham nada a dizer de vocês. Cuide da vida de vocês, vivam de uma forma que glorifique a Deus. Até que ele chega, então, no capítulo 3, e aí ele já caminhando para o final, para terminar, então ele volta novamente no assunto do primeiro capítulo, porque, na verdade, é a mesma coisa. Meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Era tão comum, era tão normal a alegria que ele estava sentindo por cumprir o propósito de Deus, através de tudo aquilo que estava acontecendo, que ele não se cansava de falar. Então, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Porque tudo tem um propósito, e o propósito é cumprir a vontade de Deus. Talvez, quem sabe, você pode estar passando alguma coisa, alguma situação, que você fala, eu não queria passar por isso. Né? Isso é ruim, isso me faz sofrer, isso me causa dor. Eu sou servo do Senhor, não queria. Deus sabe disso, mas sabe que nenhuma dor nossa passa despercebida para o Senhor. E mesmo na dor, nós somos instrumentos para alcançar algumas pessoas. Às vezes é uma vida só. Mas, como a palavra de Deus diz, né, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se Jesus tivesse que vir aqui para morrer só por uma pessoa, ele morreria. Então, nós não somos capazes de sofrer para que o outro conheça Cristo. Porque o que nós queremos é o nosso próprio interesse. Como ele disse, alguns estavam pregando pelo seu próprio interesse, para mostrar por interesses pessoais, mas não por amor a Cristo. Então, ele vai falando isso, ele vai dizendo, né, que a gente precisa permanecer firme. E aí eu quero falar duas coisas importantes. Eu poderia falar muita coisa, mas eu quero que você guarde isso. A primeira, se você não guardar nada do que eu falar, nesse primeiro versículo, eu quero dizer que não importa o que você esteja passando. Não importa se você tem muitos problemas, né, se você tem muitas aflições. Saiba que se você está passando isso, se você ama a Deus, se você serve a Deus, Deus está permitindo com um propósito. Nada acontece à toa. Cada tristeza, cada dor, cada sofrimento, cada porta que abre, cada porta que fecha, está no controle de Deus. E se você está unido com Cristo, se você conhece Cristo, se você realmente conhecer o verdadeiro Evangelho, então você vai se alegrar no Senhor. Alegrar com a dor? Não. Se alegrar com o sofrimento? Não. Com uma perda? Com um momento difícil? Com um não que você recebeu de Deus, talvez? Ou com uma situação que você não queria, mas Deus está permitindo? Saiba que Deus pode te dar alegria
muito além daquela que o mundo conhece. É a alegria que Jesus falou lá em João para os seus discípulos, né? A alegria que o mundo não conhece. É a alegria, a verdadeira alegria. Até tem um corinho assim, né? Vocês conhecem? Vou começar. Quero ver quem começa. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vocês cantaram com alegria, irmãos? Não combinou, não, irmãos. Vamos mais uma vez? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Melhorou, hein? Às vezes a gente fala algo, né? E o que nós estamos falando ou o que nós estamos cantando não condiz com o que nós estamos sentindo. A gente canta, a alegria está no coração. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Não importa se você está com momentos, se você pode até estar tendo lágrimas, mas a alegria do Senhor é a tua força. É essa experiência que tem aquele que serve a Cristo, que Paulo vivia. Essa fé que traz essa alegria que só vem de Deus, porque Cristo habita no seu coração. E era essa fé que ele queria que os irmãos permanecessem firme nessa fé, nessa alegria. Mas algumas coisas podiam atrapalhar isso. Então, Paulo, preocupado com aqueles irmãos, ele escreve essas cartas. E aí eu fico imaginando, né, os irmãos recebendo as cartas, né? Num momento difícil, recebendo essa alegria que vinha de Paulo, dessa vida com Deus, como eles foram confortados, como eles foram animados, como eles tiveram mais alegria de pregar o Evangelho, não porque as coisas estavam bem para eles, mas porque era o propósito de Deus. Eles pregar o Evangelho, esse era o propósito, e eles não podiam se desviar. Então, Paulo vai exortando, orientando, e duas coisas, eu falei essa primeira, mas agora eu vou falar duas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui, que você guarde na sua mente. Aí no versículo 12, eu li os anteriores para que a gente pudesse entender, né, direitinho o que Paulo estava falando desde o início. Mas no 12 ele fala, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio para o qual, pois para isso mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço, esqueço do que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Então, aqui Paulo está falando da nova vida, da vida em Cristo Jesus. Quando ele fala avançar, ele está falando de progresso, de progredir, de crescimento na vida com Deus. Por isso que ele diz, eu estou dizendo tudo isso, a circuncisão, tudo que eu vivei eu deixei para trás, mas eu não estou dizendo com isso que por causa disso eu sou perfeito. Mas é que agora eu estou numa nova vida. Essa nova vida é essa corrida a qual eu entrei e que eu corro para frente, sempre para frente, avançando para alcançar o prêmio da minha salvação, que é a eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, eu preciso deixar essas coisas para trás. E o que é que a gente tem que deixar para trás para viver o verdadeiro evangelho? O pastor tem falado aqui. E eu creio que se essa palavra está sendo repetida aqui, é porque nós precisamos estar atentos. E eu creio que é uma palavra para a igreja do Senhor no mundo inteiro. E
para cada um de nós, individualmente, para a igreja do Senhor aqui, Jardim Presidente Dutra, nesse lugar. Deixar para trás a religiosidade. O que é religiosidade? Você pode ter muitas definições, né? A gente pode ter muitas, cada um na sua palavra, nas suas palavras, no que entende. Mas eu vou falar uma aqui. A religiosidade é tudo aquilo que você faz baseado no seu esforço pessoal para agradar a Deus e para alcançar a salvação. Eu posso não participar da circuncisão, nem das cerimônias religiosas do povo de Israel, mas eu posso ser um religioso, assim mesmo. Porque a única coisa que agrada a Cristo é a vida pela fé em Cristo Jesus, porque Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A lei só serve para nos dizer uma coisa: não somos capazes de cumprir toda a lei, porque somos pecadores. Se não sou capaz de cumprir toda a lei, se eu sou pecador, o meu destino é o quê? O inferno, a condenação eterna. Mas Deus enviou seu Filho para cumprir toda a lei, morrer no meu lugar, para através da sua morte e ressurreição, eu poder, então, ser agradável ao Senhor. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa vida, avaliar a nossa caminhada com Cristo. Tudo que você passou, Paulo passou muitas coisas, ele esqueceu da sua memória tudo que ele viveu? Claro que não. Por isso que ele relatou aqui tudinho. E por isso que ele tinha tanta certeza, e por isso que ele falava com tanta firmeza, porque ele viveu essa realidade. Ele viveu a religiosidade. E aí ele diz, deixa isso aí para trás, porque não é mais para ser assim. Agora, a verdadeira circuncisão é a mudança do coração. É a mudança do coração, é o nascer de novo. É viver, é pensar como Deus pensa, como Deus quer. É fazer como Deus quer. Não é mais do jeito que você acha que deve ser. Por isso ele fala, agora eu não quero buscar mais a salvação pela minha própria justiça. Quando nós queremos agradar a Deus por nossa própria justiça, nós estamos ofendendo a Deus. Porque estamos rejeitando o plano perfeito que Ele tem para nós, que é a salvação em Cristo Jesus, porque Ele entregou o seu Filho para que a gente fosse salvo. Mas a gente sabe isso muito bem na nossa mente, mas na prática, não. Então, por exemplo, a gente pode pensar que posso agradar a Deus. Como? Eu posso estar sempre na igreja, eu posso participar de muitas programações, eu posso ajudar os pobres, eu posso fazer a caridade, e eu estou agradando a Deus. Amém. Você está agradando a Deus se você fazer isso, né, como resultado da sua fé em Cristo Jesus. Então, não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez. Ele morreu na cruz. Às vezes a gente fala assim, eu fiz um sacrifício. Eu estou cortando isso aí, tentando, né? Porque a gente tem os hábitos, né? Os hábitos que a gente tem que cortar. Eu tenho o costume de falar, estou fazendo um sacrifício. Né? O único que fez sacrifício foi Cristo, você não faz sacrifício nenhum, criatura. É Jesus quem fez o único sacrifício que realmente nos traz salvação, um sacrifício aceitável a Deus. Então não adianta eu fazer um jejum para mostrar a espiritualidade, não adianta eu fazer longas orações, e Jesus combateu isso o tempo inteiro, ele foi combatendo a religiosidade constantemente. Qual era o maior inimigo de Jesus? A religiosidade. Assim como Paulo está sofrendo por combater isso, ele está se assemelhando a Cristo, porque ele está passando os mesmos sofrimentos para o evangelho ser pregado. No sentido de que ele estava disposto a sofrer também para que a verdade chegasse às pessoas, porque ele também estava combatendo a religiosidade. Então Jesus falou, não adianta ficar orando para mostrar a sua grande performance religiosa. Essa performance, essa palavra está na minha mente agora. A performance, não importa a performance da sua oração, a performance da sua forma que canta, a sua performance, enfim, irmãos, naquilo que você acha que vai agradecer. A performance sua não passa nem perto, nem próximo do céu. Mas se você tiver um coração quebrantado, que reconhece que é pecador,
que reconhece que sem a graça do Senhor você ia para o inferno. Mas Cristo te encontrou. Ele veio até você. Ele morreu no teu lugar e por meio do Espírito Santo Ele te convenceu do pecado e te trouxe para perto de Cristo. Se você reconhecer isso e viver pela fé e a alegria de ser alcançado por Cristo, tudo que você fizer motivado, movido por esse amor que vem de Deus, então é agradável ao Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo para esses irmãos. Então, precisamos deixar a religiosidade para trás. Nada dos nossos esforços, mas fazendo tudo porque aquele que se entregou por mim, pagou o preço realmente pela minha vida. Então, Ele é digno da minha vida e da minha entrega a Ele. O que também a religiosidade prejudica é porque a religiosidade, ela nos faz tão... Nós parecemos que agradamos tanto a Deus que nós não enxergamos o nosso pecado. Então, eu sou tão espiritual que você não enxerga o seu erro. Mas você sempre enxerga o erro do outro. Né? Mas o seu não. Os fariseus, eles não estavam incomodados. Então, eles ensinavam, como Paulo fazia. Ele era fariseu, ele diz, né? Então, ele ensinava, ele tinha conhecimento. Ele sabia tudo, então ele estava ensinando para as pessoas, mas ele não estava vivendo. Então, o que adianta a gente ter uma roupa de super crente, fala como crente, veste como crente, tem que vestir como cristão, tá, gente? Mas se vestir como cristão só para aparecer, não adianta de nada. Põe a roupa até aqui, mas não adianta de nada. Né? Então, é o que está dentro de nós. É a motivação. Então, eu me visto desse sentimento e eu observo como eu me visto para agradar a Deus. Se eu faço ao contrário, ao extremo, mas para mostrar para os outros, então não tem valor nenhum. Nada do que a gente faz para apresentar, para mostrar, sem a motivação de glorificar a Deus, com um propósito claro de Deus. Claro, tem que estar claro, tá? De que Deus quer alcançar as vidas, não tem valor. Vai ser só religiosidade. O pastor tem falado aqui de atividades, né? As irmãs sabem, né? A gente planeja muita coisa, a gente quer fazer tanta coisa. Gente, se eu for pensar, coitado, o pastor vai brigar comigo, se eu for falar tudo que eu tenho vontade de fazer, mas não é assim. Né? Vamos ouvir o Espírito Santo, vamos orar. Será que é isso mesmo? Será que está dentro do propósito que Deus quer fazer nesse momento? Né? Vamos ouvir. E quando a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo, vai glorificando o nome do Senhor. Né? Então, a gente vê que tem propósito. Você está no propósito do Senhor. Então, você está agradando a Ele. Então, fazer por fazer, né, para cumprir, a igreja tem que estar cheia de atividade para as mulheres. Perdão, irmãs. Não dá. Vamos ter, sim. Mas vamos ter atividades com propósito, para a glória de Deus. Amém? E creio que essa é uma avaliação que a gente tem que fazer. Fazer por fazer não adianta. Não agrada a Deus. Né? Então, a gente precisa entender isso. Outra coisa, se a gente está vivendo a religiosidade e não consegue ver o nosso pecado, por quê? Porque a gente descuida do principal, que é viver para Deus. Essa corrida, corro para conquistar o prêmio, está lá também em 1 Coríntios. Quem achar aí, por favor, lê 1 Coríntios 9, versículo 24 a 26. 1 Coríntios 9, 24 e 26. Então, a corrida é a eternidade. Nós estamos no processo, estamos nessa caminhada, nessa fé cristã. Então, nós temos um propósito, nós corremos com propósito para alcançar o prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus, a eternidade.
Então, isso vai ter que conduzir a nossa vida no nosso dia a dia. Porque senão é isso que vai acontecer. Nós vamos ser pessoas só religiosas. Então, a importância de estarmos aqui na casa de Deus. Que importância tem isso para você? Você vem no domingo como uma obrigação, tudo que se torna um fardo, cansativo. Eu faço porque tem que fazer. Eu vou porque tem que fazer. Isso não é uma experiência com Cristo. Se o Espírito Santo está te movendo, se Ele está te orientando, se você vem à casa de Deus com alegria, sim, você tem que deixar alguma coisa do lado. Claro, você tem que se esforçar, você tem que renunciar o tempo todo, mas essa renúncia é com alegria. Né? É difícil a gente estar aqui todos os domingos, né? Depois de um dia de trabalho ou de uma semana puxada em várias coisas que precisa fazer, e aí no domingo a gente pensa, eu quero descansar. Eu mereço. Mas quando você lembra, né, que esse dia é um dia especial, porque você vai se reunir com os irmãos, para unidos com eles, aprender a palavra de Deus, para crescer para poder melhor servir a Deus, então você vem com alegria. E você recebe a palavra de Deus. E você sai edificado, porque você veio para agradar realmente a Deus. Você não veio só por vir. Se você veio só por vir, pode ser que seja uma coisa bem difícil, cansativa, mas aí você vem, afinal de contas eu sou cristão, né? Eu tenho que cumprir isso aí, porque afinal, Deus acho que não vai se agradar tanto se eu não vir. Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar quantos cultos você participou. Se você não falhou em nenhum domingo, se você deu o seu dízimo tudo direitinho, certinho. Deus não está preocupado com isso. O que Ele quer é a sua experiência com Ele. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos resgatar para perto dEle e vivermos essa vida com Deus. Então, o objetivo de Paulo era conhecer mais a Cristo. Eu quero conhecer mais o poder da ressurreição e ser conhecido nele. É isso que me preocupa, é isso que eu busco, é isso que eu quero. E como nós podemos conhecer a Deus, irmãos? Aqui nessa terra, vivendo neste mundo. Nós já entregamos a Cristo, nós já estamos na caminhada, nós estamos no processo, mas somos pecadores. Como é que eu posso conhecer a Cristo no meu dia a dia? Isso alguém vai me responder aí, porque eu tenho certeza que os irmãos sabem. Como que eu posso conhecer mais a Cristo? Caminhando com Ele. Como que eu posso caminhar com Ele diariamente? Palavra de Deus. Só que a palavra de Deus também não tem que ser um ato religioso. Se eu fico preocupada e eu tenho que ler toda a Bíblia, de repente, né? Ali a Bíblia em um ano, tem outro mais espiritual, leu 2 vezes no ano, olha, glória a Deus. Não é isso, não é o ler por ler, mas é você amar a palavra de Deus. É você ler e saber que Deus vai falar com você. É querer ser transformado pela palavra. Você pode ler um versículo que seja, mas meditar, né? Se aprofundar, buscar saber o que Deus quer falar com você. Deus vai falar com você. Ele vai conduzir sua vida pela palavra. A palavra de Deus é a revelação do Senhor, é o próprio Deus falando comigo, falando com você, falando com a sua igreja. Então, quando você vem na igreja, que você está ouvindo a palavra de Deus, você está aqui porque você está ouvindo uma mensagem para o seu crescimento. Então, você está com o seu coração aberto, você sabe que Deus vai falar com você por meio da palavra. É por isso que a gente vem numa quarta-feira, no meio da semana, num dia de frio como esse, um friozinho, né, gente? Não é tão frio assim não, mas a gente já fica, né, querendo se acomodar já. É ou não é? Amém? É. A gente fica. Mas aí a gente fala, não, o que eu vou ganhar aqui? Vou ficar aqui dormindo, vou ganhar o quê? Nada. Então você se arruma, você se troca e você vem ouvir a palavra de Deus, porque você quer crescer na fé, você quer conhecer mais a Deus, você quer conhecer mais a Deus, mais a Cristo. Então é isso que te motiva. E você recebe a palavra de Deus. Assim deve ser no nosso dia a dia. A palavra de Deus, temos que trocar a religiosidade e as regras religiosas pela comunhão com a palavra de Deus. Porque se eu não pego a palavra de Deus, se eu não me interesso pela palavra de Deus, se eu não me esforço, porque precisa existir o esforço, por quê? Porque somos pecadores. Então, muitas coisas querem nos atrair. A carne, né, nos chama, vem,
né? E se a gente não entender que você está numa corrida e que você tem um alvo e que você precisa crescer, progredir, avançar, você vai se desviar facilmente. Então, precisa ter o esforço, mas vale a pena. Vale a pena nós nos esforçarmos em buscarmos a palavra de Deus para crescermos a cada dia, conhecer mais o Senhor. Né? Conhecer mais a sua vontade para o meu dia a dia, o seu propósito, o que Ele quer, o que Ele não quer. Né? Como na minha vida familiar, na minha vida profissional, no meu trabalho, onde eu estiver. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Deus vai me conduzir. Se eu estou passando um momento difícil, a palavra de Deus vai me orientar, vai me ensinar, vai me alegrar. Mas eu preciso abrir a palavra de Deus, eu preciso querer conhecer Cristo. Porque se eu não fizer isso, eu vou apenas me tornar alguém religioso mesmo. Né? Então, eu venho à igreja e não tenho comunhão com a sua palavra. A oração, como o pastor falou, né? Ter uma vida de oração. Vida de oração, você vai desenvolvendo, né? Dia a dia, você vai desenvolvendo sua vida de oração. Cada um tem sua experiência, cada um tem o seu tempo, o seu jeito. Mas o importante é que você desenvolva a sua vida de oração com Deus. Como que está a sua vida de oração com Deus? Como que está o seu tempo com a palavra de Deus? Como que está a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Senhor? Porque é isso que realmente interessa. Como que está o jejum, como a gente está falando, e o pastor tem falado, né? E eu já estava pensando nisso, então o pastor veio falando no começo do ano, também comentei aqui com a Priscila, né? O quanto que precisamos, né? Buscar mais a Deus também no jejum, para conhecer a vontade de Deus, para entender quais são os seus propósitos, para Ele nos despertar para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida pessoal, e como igreja também, né? Porque Ele tem um propósito para fazer através da sua igreja aqui reunida. Como que Ele vai mostrar se nós não queremos buscá-lo? Então, precisamos buscá-lo, irmãos. Deixando assim nós vamos deixando o quê? O pecado. Lá em Romanos 12, Hebreus 12, alguém lê para mim o versículo 1, por favor? Bem conhecido, né? Hebreus, espera aí, irmãos. Hebreus 12. Alguém lê, por favor, primeiro versículo? Amém. Muito bem. Atos 3, 20, se eu não me engano. Vamos ver, se for 3 é 4, mas é Atos. 20, se não for 3 é 4. Agora eu não me esqueci, mas é 20. Atos 3, 20. Não era, irmãos. Atos 4, então. É isso. Isso. Atos 4, 20. Meu pai, acho que eu me confundi aqui. Mas o versículo diz assim: não tenho minha vida como preciosa, desde que eu cumpra a carreira, complete a carreira e cumpra o ministério que é pregar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo deixou toda aquela religiosidade, mas ele diz: eu deixei tudo, tudo, para conhecer a Cristo. A vida de Paulo era status, prestígio, ele tinha um nome importante, ele deixou muita coisa, ele deixou toda a sua vida e tudo aquilo que era bom para ele, né, através daquela religiosidade que ele vivia. Só que ele vivia em pecado e nem sabia. Por quê? Às vezes a gente pensa assim que o pecado é matar, roubar e adulterar. É os pecados externos, escabrosos, que a gente fala, nossa, é pecador. Mas e o pecado que ninguém vê? Aquele que só Jesus sabe. Porque o pecado é uma questão da corrupção do coração. Não é
prática. Eu conheço muitas pessoas que têm uma conduta impecável, às vezes mais impecável do que muitos cristãos que eu conheço. Será que a pessoa vai para o céu porque ela tem uma conduta impecável? Eu não era religiosa, nem fazia parte de nenhuma religião quando eu não tinha Cristo. Mas eu achava que eu não era uma má pessoa, não fazia mal para ninguém. Eu sabia que tinha Deus, tinha pessoas boas e pessoas ruins. Lógico que eu estava nas pessoas boas, né, gente? Claro. Então, pagava minhas contas, fazia tudo direitinho, não fazia mal para ninguém. Não me mentia uma mentirinha, né? Nada assim com intenção. Então, claro que eu estava do lado daqueles que iam para o céu. Outros é a religião, faz de tudo para buscar o agrado pela religião. Não importa. Né? Na verdade, isso está mostrando que você não sabe e não reconhece que é pecador. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a nosso coração, que é contaminado pelo pecado, ou seja, um coração corrupto, pecador, você pode ser bonzinho por fora, mas por dentro você é ruim. Isso Jesus sabe. E é isso que entristece a Deus. Então, foi disso que Deus veio nos libertar. Então, nós precisamos deixar o pecado. E a gente só pode enxergar o pecado quando nós temos um encontro com Cristo. Quando foi que Paulo percebeu que era pecador? Quando ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve esse encontro com Cristo? A experiência de Paulo foi assim, né? Bem forte, né? Mas cada um tem sua experiência. Mas no final ela sabe só uma coisa. Ela é pecador, precisa de salvação e só Cristo pode salvá-la. Paulo estava indo para Damasco para pegar os cristãos. E a Bíblia diz que o coração dele estava irado. Mas ele achava que estava agradando a Deus. E ele estava disposto a matar aqueles cristãos lá que estavam falando de Jesus. Porque ele achava que estava defendendo a fé cristã e estava fazendo a vontade de Deus. Quantos de nós, às vezes, ficamos defendendo nossas ideias religiosas, brigamos, ofendemos, entristecemos as pessoas por causa do nosso entendimento religioso? Isso é pecado, irmãos. Então, Paulo precisou, ele teve um encontro de Cristo para cair, né, a cegueira espiritual a qual ele vivia. Ele também foi cúmplice da morte de Estevão. Enquanto estavam apedrejando Estevão, ele estava segurando a roupa lá dos quem estava apedrejando. E assistiu tudo, e ele podia ter interferido, ele podia ter impedido, mas ele foi cúmplice, permitiu, tirava os cristãos de dentro das casas, porque estava pregando o Evangelho, e ele achava que estava fazendo certo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, através da palavra de Deus, de um relacionamento com Cristo, da palavra, da oração, da busca por conhecer o Senhor constantemente, claro que estar com os irmãos e na casa do Senhor, isso te ajuda a crescer. E quando você sai daqui, você continua a sua busca pelo Senhor, de crescer na graça e no conhecimento, porque você tem um alvo para a sua vida. E tudo que acontecer na sua vida, nessa semana, o restante da semana, ou nesse ano, tudo que acontecer, seja de bom ou de ruim, é com a permissão de Deus. Porque Deus tem um propósito. De se você serve a Deus, se você tem um relacionamento com Ele, tudo que acontecer na sua vida vai ser para alcançar outras pessoas. O ano passado, ano retrasado, eu orei a Deus, né, que eu queria trabalhar no horário da manhã, queria trabalhar com uma pessoa que eu já tinha trabalhado e com uma determinada faixa etária de crianças, né? E Deus abençoou, eu consegui. Mas esse ano eu fiz o mesmo pedido, mas não consegui. Quando houve a decisão lá, eu fiquei na sala que eu não queria, não que eu não queria estar com essas pessoas, mas não era a pessoa que eu queria. Nunca trabalhei, não sei como vai ser, só Jesus sabe, né? Ele sabe tudo. Com duas pessoas que eu não sei, como eu acho que vai ser um pouquinho difícil, mas amém. E, graças a Deus, fiquei no horário que eu preciso estar. É bom. O que eu quero dizer? Que eu fiquei chateada a princípio, mas depois Deus me consolou, né? No ano passado, eu trabalhei com uma pessoa que eu gosto muito, né? Testemunhamos de Cristo, ela ainda não é evangélica, né? Ela é católica, mas tem o temor de Deus. Nós compartilhamos muito a palavra de Deus. Foi um ano precioso, porque eu também coloquei isso diante do Senhor, que eu queria ter a oportunidade de compartilhar o evangelho com ela, a minha fé, né? E foi muito bom. Aí agora eu estou orando a mesma coisa. Deus, vou compartilhar a fé aí com essas bênçãos,
pessoas que o Senhor colocou e escolheu para que eu trabalhasse. Então, por quê? É a permissão de Deus. Porque Ele tem um propósito, né? De eu, através do meu trabalho, da minha convivência, poder testemunhar de Cristo e alcançar alguns para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe para vivermos o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Vou cantar um louvor que a Regina me pediu e vai explicar a soberania de Deus na nossa vida. Amém? No meu e no teu viver, só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro, e tudo que acontecerá será pela permissão de Deus. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus.